Boa noite. Nesse espaço, como vocês sabem, a poesia é necessária. Hoje nós abrimos com um trecho, uma estrofe avulsa, no meio de um poema de Jorge Braga, nesse livro aqui, Reflexões. Arrasgo meu corpo e o atiro no abismo para salvar minha alma. Tantos transtornos a serem escritos em páginas queimadas. Pois nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o autor dessa estrofe, Jorge Braga, que nasceu em Pelotas e vive em Porto Alegre hoje. Ele é escritor e ativista cultural. Escreve poemas, crônicas e contos desde 80. Como presidente da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, de 2006 a 2008, ele participou da redação do jornal Revolução Cultural. Ele faz parte da Casa do Poeta Rio-Grandense. Recebeu do Estado do Rio Grande do Sul o título Personalidade da Cultura Gaúcha 2005, por ter cedido seus 3 primeiros livros para impressão em braille. Em 2006, ele participou daquele projeto do IEL, Projeto Autor Presente. Ele tem 2 livros publicados de crônicas e poemas, Amores Havidos e Reflexões. E tem 2 livros infanto-juvenis, Dedé Buscapé e o Reflorestamento, Dedé Buscapé e os Morangos. Nas horas vagas, ele é gerente de uma loja de pastéis, que, por sinal, recebeu da revista Veja o título honroso de o melhor pastel de 2007. Exato. Tudo bem, Jorge Braga? Tudo jóia. Os pastéis são recheados de poesia ou de quê? Boa pergunta, né? Não, são recheados, vários recheios nós temos, né? Mas a gente tenta levar a poesia para a cozinha também, né? E uma pergunta até bem interessante para mim agora, a gente está pensando em levar poesia junto aos nossos clientes, né? Através dos livros, né? A gente estamos pensando em fazer de repente um livrinho, algo nesse sentido para brindar os nossos clientes, né? Quem come 3 pastéis leva um livro. Leva um livro, exatamente. Por aí. Mas como é que a poesia aconteceu em ti? Eu escrevo desde os 13 anos, né? Eu leio muito e escrevo muito desde os 13 anos, né? Mas essa minha vontade de escrever, de mostrar o que eu escrevo, aconteceu. O meu primeiro contato foi com o Daniel Galera, né? Que eu mostrei meu material para ele, lá por 2013, ele, olha, Jorge, realmente o teu material é bom, né? Tal coisa, aquela... Mas não é a vertente do Livros do Mal, que era o Livros do Mal, na época eles tinham, né? O que eu fiz? Eu procurei uma editora, né? A editora, na época, como eu só tinha o primeiro livro, que era esse aqui? Reflexões, né? Que é um trocadilho. Reflexões. Exato. Eu sempre digo reflexões, reflexões. É um trocadilho de reflexos e suas exceções. Né? Eu falo muito em reflexo de mente, reflexo de espelho, né? De nós nos refletirmos ao mundo, né? E a editora na época não se interessou muito pelo meu trabalho e eu, ao invés de colocar meu trabalho na gaveta, como a grande maioria faz isso, né? Deixar seu material na gaveta, eu resolvi bancar esse livro, né? Não, eu vou bancar, vou botar ele na rua, né? Até então eu estou sem editora, estou procurando ter uma editora. E a coisa tomou forma, sabe? Eu comecei a vender o meu primeiro livro, né? Acabei chegando na 2ª edição dele. A coisa deu certo. Ele ficou um livro muito visceral, sabe? Ele ficou um livro muito impactante, muito... eu não digo que ficou uma poesia pesada, mas ele ficou uma poesia que mostra a realidade, sabe? Como eu tenho em trechos aí, né? Vários trechos de vários poemas, que aquele glamour, aquela coisa, hoje, em 2007, não existe, sabe? Eu prefiro aquela poesia que te mostra a sociedade nua e crua. Né? E como ele ficou um livro pesado, nesse sentido, né? De um livro impactante, eu chamo ele meu livro visceral, eu resolvi fazer o Amores Havidos, né? Em 2005, que é um livro mais voltado realmente para o amor. Ele é todo voltado ao amor, são crônicas e poemas voltados ao amor, né? Que até eu dou palestras no estado, né? E às vezes as meninas de 17 anos, depois da palestra, Jorge, como é que tu escreveu exatamente o que eu queria dizer pro fulano? Sabe, uma coisa assim. Aí eu digo para elas, não, eu tive a tua idade, sabe, eu tive a tua idade, eu passei esses
sentimentos. Pois é, né? como é que tu vendias o teu livro? Vendes? O meu livro é independente. Sim, eu sei. Eu boto embaixo do braço e saio a mostrar meu trabalho. Mas tu consegues abrir umas brechas interessantes. Por exemplo, esse livro, Reflexações, consegui dizer, ele está sendo trabalhado num hospital aqui em Porto Alegre. Exato. E numa clínica de ex-dependentes. Exatamente. Como é que eu cheguei? Eu tinha um restaurante até então no Grêmio Futebol Porto Alegrense, né, em 2004, 2005. A Pastela é coisa nova na tua vida. Exato, a Pastela é coisa nova, começou em abril mais ou menos desse ano. E lá eu atendia todo o atleta do Grêmio, era meu cliente, era meu cliente da lanchonete ali, né? Uma das mães dos meninos que estudavam lá, ela dirige um hospital em Porto Alegre, né, que é para coisas ligadas à mente, né, um setor do moinho de vento ligado à mente, né. Ela se interessou muito pelo meu livro, comprou, né, e começou a trabalhar com os pacientes dela. Né, esse foi aqui em Porto Alegre. E em Charqueadas foi exatamente a mesma coisa também. Um ex-dependente químico, hoje ele se livrou, né, hoje ele tá sóbrio, né, ele teve problema grave de drogas, né. E hoje ele montou em Charqueadas uma clínica, né, de ex-dependentes, né? Ele resolveu montar na casa dele, os detalhes eu não sei muito bem. Da mesma forma, ele adorou meus textos, gostou dos meus textos. Pô, Jorge, eu adoraria trabalhar os teus textos com os meus pacientes, no caso não pacientes, que ele não é médico, né? Ele é um voluntário, ele tem essa casa em Charqueadas, né? E começou a trabalhar meus textos, né? E a minha venda mesmo, a minha boa venda foi nesse período lá no Grêmio, né? Pois é, e o que te fez sair do Grêmio? O que me fez sair do Grêmio, eu trabalhei lá 14 anos consecutivos, né? Tu és gremista. Por conveniência, como diz, né? Ah, tá. Mas de verdade? Sou gremista, sou gremista. Tu fazes outras coisas por conveniência? Vestes outras camisetas, pegas outras bandeiras? Não, eu até falo assim que toda bandeira radical, ela é muito perigosa, sabe? Se tu, tanto no futebol quanto na política, né? Eu acho que tudo que tu radicaliza, sabe? Tu te torna perigoso pelaquela causa, sabe? Porque tu acaba botando a entolha, né? Tu acaba não olhando para os lados, né? Tu acaba ficando radical junto com o teu movimento, né? Então isso é perigoso, né? Então política mesmo, eu não gosto de escrever sobre políticos, né? Eu escrevo sobre política, né? Sobre um político 2007, a atualidade eu prefiro contar como um pano de fundo, sabe? Eu faço muitas metáforas, eu tenho alguns textos já para esse meu próximo trabalho. Eu faço muitas metáforas, eu pego uma linguagem medieval, guilhotinas, sabe? Coisas medievais e trago para 2007 e tento comparar, né? E se tu analisar a política em si, ela muda os personagens desde a Grécia Antiga, sabe? Aquela coisa assim que eu me interessava na juventude de ler sobre o Senado, né? Sobre aquelas grandes palestras que tu via que tem, né? Aquelas coisas da Grécia Antiga, de Roma, né? Tu vê que já existiam os panos de fundo, já existiam aqueles conchavos, já existiam aquelas coisas, e fico impressionado que é exatamente atual. É uma coisa escrita há tanto tempo e é um tema extremamente atual. E infelizmente ele vai ser sempre um tema atual por um período, acredito, pelo menos no Brasil, né? Então eu prefiro escrever assim sobre a poesia, sobre a política, sabe? Mostrando um pano de fundo. Sempre o meu texto vai ter um pano de fundo, uma metáfora, né? Para deixar o leitor, Pois é, mas aí tu vês alguma luz no fundo do túnel ou não? Se é assim desde sempre, assim continuará sendo? É complicado, sabe? É complicado porque a gente tem a hipocrisia da utopia, sabe? Nós somos hipócritas, sabe? A sociedade é hipócrita. Quando tu passa na rua e vê um mendigo coitado, né? Mas tu não leva ele na tua casa, tu não corta o cabelo dele, tu não dá. Se tu der um dinheirinho ali, também tu já está fazendo errado. Mas eu digo na hipocrisia no sentido, nós fizemos nada para isso, para isso mudar, né? E a gente continua se entorpecendo aos domingos, vendo nada, sabe? Eu acredito que
teria que existir uma cultura, uma vontade política para voltar, para se voltar aos livros, sabe? É uma coisa que eu não vejo. Eu faço parte do IEL, que tem um autor presente, né, que inclusive amanhã eu tenho uma palestra em Cachoeirinha, eu vou dar, e sempre nas minhas palestras eu falo muito da necessidade da criança ler. Freud dizia, só o conhecimento dá o poder. Tu estás trabalhando no autor presente os livros infantis ou também esses dois de crônicas? Exato. Eu, em 2006, eu fui convidado pelo IEL, o meu primeiro livro, o meu primeiro livro infantil, o Dedé e o Reflorestamento. Não, e os Morangos. Foi meu primeiro livro de 2005, infantil, né? Ele fez tanto sucesso com a garotada que, no bom sentido, eles me obrigaram a escrever o Reflorestamento, porque depois eles me mandavam e-mail, me telefonavam, Jorge, e o que acontece com a Dedé, a história, o duende, sabe? Eu acabei escrevendo o Reflorestamento mais para mostrar para eles que tem uma continuação. Né? E semana passada, como ele foi lançado semana passada, eu levei para o IEL, né, o Reflorestamento, e o IEL aproveitou e me fez oficialmente o convite para os meus 4 livros, né? Então, a partir de 2007, agora está terminando o semestre, acredito mais para 2008, meus 4 trabalhos estarão disponíveis, aí eu vou poder palestrar sobre os 4 trabalhos, né? Através do IEL, né? Eu também faço palestras sem ser do IEL, né? Em escolas particulares. Mas no IEL era só a Dedé e os Morangos, hoje são os 4. Pela informação que eu tenho, o que mais vende atualmente em termos de livros são os livros infantis. Vende. Excluindo a autoajuda, claro. Exato. Os infantis, os teus estão vendendo bem? Sim, o Reflorestamento nasceu ontem, né? Mas o Dedé, eu já estou quase na minha 2ª edição também, sabe? Eu tenho uma procura muito boa, sabe? Essa escola mesmo de Cachoeirinha, eles trabalharam meu tempo, porque primeiro vai para que o pessoal de casa entenda o projeto, né? Primeiro o livro vai para a escola, né? Esse livro é trabalhado, um mês, 2 meses, depois o autor é convidado aí à escola para falar sobre o seu livro, né? Para ser questionado. Ser questionado, né? Então vai ter também a feira lá em Cachoeirinha, né? E eu vou ser o autor gaúcho homenageado nessa feira, sabe? Porque me gostaram muito do trabalho, sabe? Porque, de novo, a palavra pano de fundo, eu mostro as coisas eu mostro uma menina de 10 anos, mais ou menos, a Dedé, mas ela nas entrelinhas, ela fala de caráter, de moral, de amizade, coisas que nós adultos, eu falo em um dos meus textos, Manhã de Natal, que o Papai Noel morre no coração quando ele desperta na mente, sabe? Então eu mostro na Dedé, que eu acho que acredito que é isso que a criança se identifica muito, esses valores. Tipo, ela está perdida na floresta, né? Ela tem o cachorrinho dela, ela só tem um sanduíche, ela corta o sanduíche e dá metade para o cachorro, né? E a prima, pô, mas a gente está perdida, né? Tu dá metade do teu sanduíche, né, pro cachorro, né? Aí ela, pô, tirando tu, que era a prima, né? Tirando tu, ele é meu melhor amigo, né? Então, para o melhor amigo, o melhor pedaço, sabe? Essas coisas eu pincelo no livro, sabe? Do início ao fim, que eu acho que a criança se identificou com essa leitura, sabe? Além dele ser uma leitura, ela é moderna, ela se passa em 2004, né? Já foi escrito em 2005, desculpa. Ele se passa em 2005, fala em Harry Potter, sabe? Fala em banda da época, que elas começaram a gostar de tal banda, entende? Então eu acredito que isso identifica a criança, pô, mas é uma coisa moderna, sabe? Não menosprezando aquela literatura nossa, né? De Alice, de País das Maravilhas, tudo, mas é uma coisa assim que se passa em Porto Alegre, Fala em futebol? Não fala em futebol. E eu perguntei, mas eu não esperei a resposta. Por que tu saíste do Grêmio? Exato, eu não te falei. Como eu havia dito, eu fiquei 14 anos lá com esse restaurante. E futebol é a segunda política do país, né? Eu terminou meu contrato em abril de 2005, eles me pediram o economato e em dezembro de 2005 eu entreguei, né? Então eu estaria até hoje lá se... Houve coisas políticas dentro do futebol, né, na época, né, que seria melhor para alguns indivíduos, né, não para a instituição, né, porque 14 anos eu acredito que tu não... 14 anos eu acho que tu tem uma credibilidade, sabe, em qualquer empresa, em qualquer lugar que tu vá trabalhar.